a gente gosta de opinar. Pior do que as crianças são os graúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Gasoxmed. Ajudamos a melhorar o seu sono. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Sono Trocado por Miúdos, onde poderão ouvir as maiores angústias e dúvidas vividas pelos pais na primeira pessoa, e sendo este um podcast onde o senso comum é posto de lado, teremos os melhores especialistas em sono infantil a clarificar os temas mais controversos nesta área. O podcast mais desejado por todos os pais que gostam de dormir. Hoje temos connosco a doutora Mafalda Leitão, psicóloga especialista em psicologia clínica e da saúde e psicoterapeuta. Realizou 2 pós-graduações em Ciências do Sono na Faculdade de Medicina em Lisboa e fez formação especializada durante 9 anos na Clínica del Sueño Estival em Barcelona. Coordena uma consulta de perturbações do sono há cerca de 20 anos. Doutora Mafalda, muito obrigada por ter aceito o convite em participar neste podcast e começava por convidá-la a refletir sobre os processos de sono. Portanto, atualmente fala-se muito sobre os processos de sono e parece que vivemos em extremos. Por um lado, parece que se recomenda os pais a partilharem a cama com os seus filhos até serem crescidos, a dar colo até serem crescidos para adormecer, mesmo que isso faça com que os pais fiquem exaustos durante o dia e durante a noite. E por outro lado temos outro extremo, que é eu deitar o meu filho no berço, fechar a porta e ele chorar até adormecer e não voltar mais. Parece que vivemos aqui num processo de extremos. Diria que os processos para ajudar os bebés a desenvolverem as suas estratégias de autorregulação para adormecer é algo ainda muito controverso nesta área do sono e que os pais têm muitas dúvidas de avançar para um processo, porque se fala muito da influência em termos de vinculação, em termos de desenvolvimento e em termos emocionais. Concorda que é ainda uma área muito controversa no sono, os processos para ajudar os bebés a desenvolverem as suas capacidades de autorregulação? Antes de mais, muito obrigada pelo convite em estar aqui. Fico muito feliz por poder falar um bocadinho desta área do sono, que me é uma área tão querida, e concordo consigo em como de facto há muita controvérsia. E é um tema muito sensível ainda para os pais, mas quando temos situações de dúvidas, eu gosto sempre de pensar o que é a investigação clínica e o que é que a prática clínica também nos dizem sobre o saudável desenvolvimento dos bebés. Pronto, porque quando há dúvidas eu acho que é sempre importante remetermos para aquilo que está validado e que está aferido como sendo de facto o mais saudável. Podemos logo começar pelo princípio, não é? Quando os bebés nascem, não é? As indicações para evitar a síndrome de morte súbita de latente é mesmo evitar que os bebés durmam na cama dos pais, portanto, por uma questão até de segurança e risco para o próprio bebê, não é? E sabemos que este risco de morte súbita diminui a partir dos 6 meses e, portanto, é logo desde o início sugerido que os bebés fiquem a adormecer e a dormir nas suas camas, no seu espaço. Portanto, desde o início os pais têm a possibilidade de ajudar os seus bebés a aprender a tranquilizar e a adormecer sozinhos. Portanto, o co-sleep, ou dormir com os pais, não está indicado, não é, para, como medida de sono e para ajudar os bebés a dormir melhor. Pronto. Por outro lado, também não precisamos entrar no outro extremo, que é os bebés terem que ser deixados a chorar até adormecer, não é? Portanto, também não é assim que ensinamos os bebés a autorregular-se. E, portanto, a autorregulação é alguma coisa que os bebés precisam de ir aprendendo com a ajuda dos pais, não é? Mas para aprenderem a autorregular-se, precisam ter a oportunidade para o efeito. Portanto, se dormem com os pais na mesma cama, não têm essa oportunidade de aprendizagem, porque apenas se mexem ou dão assim um gemido, os pais estão lá a securizar e estão-lhes a ensinar que de facto precisam de estar perto deles para eles se sentirem seguros, o que na realidade não é assim, porque nós, a partir da maioria de nós, não é, neste momento em que estamos e nas nossas casas, os bebés estão em segurança e, portanto, eu gosto muito de pensar naquilo que é e que está descrito como sendo o mais saudável para os nossos bebés e naturalmente para as famílias que os acompanham. Mas a verdade é que quando nós ouvimos falar do processo de sono, muitos pais ficam com receio de avançar para processos de sono e dizem: eu não vou marcar uma consulta porque eu sei que se for à consulta vão dizer para o meu filho chorar e eu não aguento isso e portanto prefiro continuar cansada, exausta de sono. E estes dois extremos que os pais, penso eu,
e através da minha experiência de alguns anos nesta área, me dizem que os pais têm receio de avançar por algum processo porque maioritariamente conhecem estes dois extremos. Mas há processos a meio intermédios que podem ajudar os pais a fazer processos à medida, entre aspas, de cada família. É verdade, é mesmo isso. Eu acho que aquilo que sai muito para fora é deixar a criança chorar até adormecer, não é? E depois todos os métodos que tenham alguma componente de deixar chorar são todos tidos um bocadinho como métodos a evitar. Mas de facto não é isso que a investigação nos mostra. A investigação mostra que estes métodos intermédios, não é? Estes, que nós chamamos de extinção gradual ou com a presença parental, são métodos que têm uma segurança muito grande. E de facto os pais, quando vão à consulta, muitas vezes dizem: Mafalda, eu não quero deixar o meu filho a chorar. E são pais que, quando chegam à consulta, estão exaustos, não é? Portanto, são pais que já não dormem não só há 6 ou 7, 8, 9 meses. Eu tenho pais que não me dormem há 5 anos, não é? Pais não dormem há 6 e há 7. E com todas as consequências que há para os pais e para o contexto familiar. E, efetivamente, há uma panóplia de intervenções comportamentais no sono que nós podemos aplicar. E, portanto, o importante é avaliarmos bem a família que temos à frente. Nós temos que avaliar que bebê é que temos connosco, porque há bebés que têm um temperamento mais complicado, há outros que são mais, entre aspas, fáceis de levar. Temos famílias que temos que ver qual é o estado de cansaço destas famílias, que eu acho que, para mim, este é o principal fator que faz com que os pais tenham dificuldade em aplicar o método. Porque os pais, quando chegam à consulta, estão exaustos, estão em burnout, de tentarem ajudar os filhos a adormecer sem sucesso e de não dormirem. Eu tive uma mãe muito querida, de quem eu gostava muito, que me chegou à consulta e me disse: a minha filha é o diabo, eu não consigo gostar da minha filha, porque era uma mãe que estava em privação de sono há muito, muito tempo. E, portanto, quando chegam à consulta, os pais têm que ter a consciência que, ponto número 1, nós estamos para ajudar. Ponto número 2, nós estamos aquilo que vamos dizer são métodos seguros e comprovados. E, para acabar, vamos, obviamente, ver muito bem a dinâmica familiar destes pais. Vamos começar por fazer uma intervenção durante o dia, através da higiene do sono e retificar essa higiene do sono, e só quando os pais estiverem seguros e mais tranquilos, e o bebê também, é que nós vamos conseguir então sugerir métodos de intervenção comportamental, depois de facto avaliarmos que há só uma questão comportamental, que não há nenhuma questão de saúde física ou de neurodesenvolvimento desta criança. E, portanto, a partir daí nós então vamos sugerir a estes pais um método que seja compatível com as crenças deles, com aquilo que eles acreditam que vai funcionar para a família deles e com a capacidade que eles têm para intervir, porque muitos deles não estão tão cansados que não conseguem fazê-lo. E, portanto, nós estamos aqui para ajudar os pais a selecionar. E temos, de facto, métodos que implicam algum choro por parte do bebê, mas o choro não tem que implicar de facto qualquer sofrimento. E o choro é uma forma de chamar os pais, não é uma forma de o bebê estar a sofrer, e nunca se diz, até hoje nunca disse, para se deixar um bebê chorar até adormecer. E esses processos de sono são diferentes de idade para idade. Portanto, o sono varia muito ao longo da idade, principalmente no primeiro ano de vida, e o sono, em termos de características, é diferente. Um bebê até aos 3, 4 meses e a partir daí até aos 5, 6 meses. Portanto, temos sonos muito diferentes de características, 4 meses e 6 meses. Que diferenças, doutora Mafalda, é que são essas? Há muitas, mas que são importantes para os pais saber e que os pode ajudar a diferenciar em termos de métodos. Certamente haverá alguns métodos que são mais recomendados a partir dos 6 meses, que com 1 mês de idade e 2 meses de idade não estão adequados a um bebê. Sem dúvida. Até nós só fazemos intervenção no sono do bebê, uma intervenção comportamental, digamos assim, a partir dos 6 meses. Até lá, nós temos que ajudar o bebê e ensiná-lo a adormecer de uma forma autónoma. Porque reparem, o bebê quando nasce, o bebê na barriga da mãe já adormece e acorda sozinho. Nós não vemos as grávidas, não é, a abanarem, a balançarem a barriga de um lado para o outro, a tentarem adormecer o seu bebê. Portanto, os bebés já nascem com um ciclo de sono-vigília na altura do termo, não é, do seu nascimento, e portanto eles conseguem adormecer sozinhos. Pois somos nós é que, com o embalar, com o colo, com o peito, é que os vamos ensinar que há outras formas de adormecer. Pronto. E portanto, quando eu trabalhei muito tempo numa maternidade, e quando os bebés nascem, eles estão tranquilamente a dormir no berço ao lado das mães, não é? E portanto, o sono do bebê vai tendo realmente algumas características ao longo do seu desenvolvimento. E portanto, um bebê que nós consigamos desde o início pôr na sua caminha
bebêzinha sonolento, mas ainda acordado, vai ser um bebê que vai fazer uma transição entre ciclos de sono muito tranquila mesmo. Portanto, até aos 3 meses não podemos propriamente falar de sono diurno e noturno, temos aqui um chamado sono polifásico, que tem 2 fases, não é? Portanto, e que acontece nas 24 horas, e a partir dos 3 meses realmente o bebê já começa a fazer um período de sono noturno mais prolongado. Pronto. Ainda nessa fase ainda é esperado que acorde para comer durante a noite, mas de facto a partir dos 4 meses há aqui uma maturação e que de facto o bebê vai conseguir fazer um período de sono mais consolidado, e aos 6 meses 50% a 75% dos bebês já consegue dormir uma noite inteira, digamos assim. Se bem que eu vou sublinhar que uma noite inteira são 6 a 8 horas sem precisarem de acordar para comer. Pronto. E portanto, é importante que os pais saibam que todos os bebês têm na sua noite 4 a 6 microdespertares, que é a transição que se faz num ciclo de sono para o outro. Pronto. E que se os bebês os seus filhos estiverem habituados a dormir na sua caminha e a adormecer na sua caminha, quando acordam nesse microdespertar, viram para o lado e continuam a dormir. Portanto, temos 2 tipos de bebês: aqueles que continuam a dormir e que os pais lá dizem que dormem a noite toda, e portanto são aqueles bebês que já conseguem tranquilizar-se fisiologicamente após esses microdespertares, e depois temos aqueles que precisam de uma ajudinha, que são um bocadinho mais, alguns mais imaturos, outros que ainda estão dentro desta fase normativa do desenvolvimento e precisam de uma nossa ajudinha para continuarem a dormir e a serem ensinados a dormirem autonomamente na sua caminha. E portanto, são esses aqueles bebés que realmente vão choramingar quando acordam durante a noite, não é? Que os pais se queixam que passam a noite inteira acordados e a ir ter com eles. E são esses bebés que nós temos que securizar, portanto acalmar, mas não adormecer, que aqui está a grande chave. E o que é importante é que os pais percebam que os bebés, obviamente, a linguagem que têm é refilar, é o choro, é o choramingar, e portanto, quando eles fazem isto, o que os pais devem fazer, obviamente, é ir tranquilizar o seu bebê, acalmar, mas não adormecer. Para quê? Porque o bebê aprenda, lá está esta questão da autorregulação que estávamos a falar, não é? Que ele se consegue autorregular sozinho e, portanto, que enquanto os pais vão e não vão ter com ele, ele aprende a acalmar-se um bocadinho. Isto porque aos 6 meses, e não fazemos os métodos de intervenção aos 6 meses por isto mesmo, aos 6 meses é que o bebê já começa a ganhar um bocadinho a constância do objeto, ou seja, sabe que os pais se vão embora, mas que eles continuam a existir e que voltam. Portanto, é a partir daqui que nós conseguimos deixar o bebê sozinho por alguns minutos até nos ter com ele para o acalmar. Portanto, não falamos em deixar bebês a chorar, falamos sim, o bebê chora e os pais irão ter com eles, acalmar, tranquilizar, mostrar-lhes que eles estão num ambiente seguro na sua cama e de facto regressar ao seu quarto, e se ele voltar então a chamar, os pais voltarão a ir ter com este bebê, demorando mais um bocadinho de tempo que na vez anterior, para que este bebê, enquanto os pais aparecem e não aparecem, se aprenda a ir regulando sozinho na sua cama com as suas coisinhas, porque quando isto assim não acontece é porque eles realmente já têm aqui um hábito adquirido, que é adormecer com outras coisas que não. A doutora Mafalda tocou aqui num ponto que eu diria que é o ponto principal deste episódio, que é o choro do bebê. Fala de evitar chorar. Portanto, todos os pais certamente querem processos de sono mais suaves e era bom que conseguissem resolver de um dia para o outro, mas também sabemos que nem sempre é possível fazer processos de sono suaves. Portanto, uma mãe que está a amamentar um bebê, que claramente a mãe diz que já não é fome, mas que se não colocar o bebê à mama 5 vezes durante a noite, o bebê não adormece. É verdade. E a mãe diz: doutora, se o meu filho não mamar, ele chora, está nisto 10 minutos, 15 minutos e eu não consigo. E portanto nós sabemos que há processos de sono em que tirando associações de sono muito suaves da parte dos pais, mantendo a mesma ao colo, os bebés choram nos primeiros dias de processo de sono. Que choro é este, doutora Mafalda? É um choro de sofrimento? É um choro de abandono? E como é que os pais devem interpretar este choro? Porque há muitos pais que não avançam porque o filho está a chorar. É necessário avançar desta forma.
É como eu digo, vamos pensar que os bebés pequeninos, não é? Estamos a falar de bebés que não têm linguagem, não é? De comunicação verbal, como nós não falam, não é? Portanto, as necessidades que eles manifestam é muitas vezes através da refilice, do chorinho, portanto, ou do choro mais com maior impacto, não é? Agora vamos pensar, este não é um choro de sofrimento, é um choro de uma reivindicação de uma necessidade. Pronto, porque estes bebés, vamos pensar, estes bebés estão na sua cama, alguns quando conseguimos que eles estejam na sua cama, e tem tudo a ver com os hábitos que estes bebés associaram ao adormecer. Se um bebé se habituar a adormecer na sua cama, quando faz aquela transição entre ciclos de sono que eu falei há pouco, faz ali, acorda, vê que tem aquilo que precisa para adormecer, que é a sua caminha, a sua xuxa, o bonequinho, e portanto continua a dormir. Os bebés que efetivamente acabam por adormecer ou ao colo, à mama ou ao biberão, nessa transição entre ciclos de sono vão procurar aquilo que se habituaram a ter consigo para adormecer. E portanto, por isso é que vão reivindicar essa condição. E eles reivindicam pelo choro. Portanto, não é um choro de sofrimento, ninguém está a deixar o bebê chorar eternamente, não é? Portanto, é um choro de reivindicação de uma necessidade. E portanto, os pais vão ter com ele e sabem que se aplicarem, se derem maminha ou se puserem ao colo, eles vão acabar por adormecer. O problema é que estes processos são super demorados durante a noite. E, portanto, o que nós queremos é ajudar estes bebés que têm este adormecer menos autónomo a substituir este hábito por outro que seja mais saudável e mais compatível com o seu desenvolvimento. E, portanto, o choro não tem nenhuma implicação do ponto de vista de sofrimento e é preciso ter muita consciência que o choro foi estudado em alguns estudos científicos por causa daquilo que foi dito em relação ao cortisol, porque há uns estudos aqui mais antigos, de 2010, um que fez uma revisão teórica sobre a vinculação e o choro do bebê e, portanto, transferiram estas ilações para o sono noturno sem haver qualquer investigação clínica associada, e houve outros que provocou aqui uma grande celeuma nos pais, uma angústia também, que foi muito empolada até pela comunicação social em 2012, que precisamente tinha a ver com esta questão do choro aumentar níveis de cortisol para níveis elevados e mantidos. Só que foi um estudo que foi altamente depois criticado pela comunidade científica do sono porque fazia ações abusivas. Portanto, por um lado, fizeram estudos com bebés de 4 meses, como eu já disse, isso não é adequado. O estudo que fizeram foi de deixar chorar sem ir lá conter o bebê e, para além do mais, as elevações que eles reportavam em termos de cortisol nem sequer têm propriamente um ponto de corte, nem sequer foram mal estudadas, nem sequer eram propriamente significativas, que isto é preciso haver um ponto a partir do qual nós vemos que aqueles níveis de elevação é significativa e tem impacto na criança. E, portanto, os estudos que surgiram, que são muito recentes, de 2016, 2022 inclusivamente, mostram que, de facto, quando comparamos métodos de extinção, aqueles métodos que implicam o bebê a deixar chorar um bocadinho, não é chorar um bocadinho, é chorar enquanto os pais não chegam até perto deles, não é? E com outros em que os pais estão, por exemplo, perto do bebê mais tempo, não tem qualquer elevação clínica do ponto de vista do cortisol, portanto não há esta elevação patológica, que é tanto dita por aí, e que inclusivamente tem resultados muito mais benéficos para a criança, para o quadro familiar e para o sono da criança e dos pais do que não fazer nada. Portanto, considera que é mais patológico termos uma família que não dorme durante meses e durante anos do que fazermos um processo de sono em que o bebê eventualmente pode chorar durante os primeiros dias de processo e que depois todos os pais e a família dormem bem. Claro que sim, porque o importante, eu costumo dizer aos pais, bem-vindos às últimas semanas de mau sono, não é? Porque eles já dormem tão mal há tanto tempo, não é? E nós estamos a propor métodos que, se os pais conseguirem aderir, os miúdos começam a dormir bem e ao fim de 1 ou 2 semanas. Portanto, eu costumo dizer aos pais, eu prefiro que vocês durmam igualmente mal ou um bocadinho pior nestas semanas e depois realmente vocês, toda a gente dormir melhor, do que continuarem nesta tortura psicológica, porque, quer dizer, a privação de sono era uma tortura na Segunda Guerra Mundial, não é? E portanto, com imenso sucesso. E portanto, e pais não dormem há anos, são aqueles pais que me dizem, Mafalda, eu não vou ter mais filhos porque eu já não durmo com um, não vou dormir com o segundo. Portanto, eu tenho pais num estado, e mães, sobretudo quando estamos a falar de mães que amamentam, não é? Que estão num estado de burnout completo. E eu preocupo-me até muito mais com as mães e com os pais nessa fase do que com o bebê, porque ele mal ou bem vai dormindo durante o dia. Os pais é que não. Portanto, o que nós temos é que explicar aos pais, ponto número 1, que os métodos são seguros para os pais e para a família.
família. Portanto, que inclusivamente estes métodos o que melhoram o temperamento da criança, a vinculação com a criança, não têm efeitos na vinculação ou na relação pais-filhos de todo, e portanto os estudos mostram nesse sentido, e que têm muito mais resultados do que os pais ou não fazerem nada ou terem só uma informação clínica superficial, não é? Portanto, às vezes vão procurar na internet, o que seja. Em termos de desenvolvimento da criança também não tem impacto? Não tem impacto. Eles aprendem... Muito pelo contrário. Até tem um impacto positivo para a criança dormir melhor. Sim, porque muitas vezes os pais acham que se dormirem com o bebê, ele até fica, toda a gente dorme melhor, o que não é bem verdade, porque o bebê que dorme com os pais está sempre super agitado, não é? E, portanto, vai acordando, os pais põem a mãozinha por perto e eles adormecem, e sabemos que isso depois não, tudo se mantém a dormir igualmente mal, e acham que os bebés ficam mais seguros. Não é verdade, porque estes bebés, mais tarde, são bebés que, se não virem a mãe por perto, por exemplo, se for a mãe que dorme com o bebê, no caso, não conseguem estar tranquilos se não virem a mãe dentro do campo de visão. Portanto, nós estamos até a aumentar a ansiedade de separação da criança e do adulto. Portanto, nós estamos a promover esta autonomia que é necessária para a criança poder ir para a escola, ficar com os avós a brincar, e, portanto, são aquelas mães que dizem: o meu bebê está sempre, não consegue estar se não me vir, não está bem. E estes processos que podem envolver sono, recomenda a partir de que idade? Eu recomendo a partir dos 6 meses. Ou seja, não quer dizer que se faça... Eu prefiro sempre que os pais... aliás, eu acho que até devíamos começar quase pelo princípio, não é? Eu acho que os pais deviam ter esta informação o mais cedo possível, e os processos para prevenirem estas perturbações comportamentais, chamemos-lhe assim, e a partir dos 6 meses, então, avaliando a criança e o contexto familiar, então fazemos uma intervenção. E eu prefiro, do ponto de vista clínico, por todos os motivos, que os pais apareçam, mesmo antes, ou na gravidez, ou até antes dos 6 meses, e que, ou então que logo aos 6 meses, quando as coisas não estiverem a correr como deveriam, que nos procurem, para conseguirmos resolver rapidamente a situação, porque quanto mais tarde nós esperamos, mais difícil é para os pais, porque os pais estão exaustos, e pais cansados não conseguem implementar as estratégias mais rápidas que nós gostaríamos de os ensinar. Claro que nós vamos fazer a intervenção sempre à medida dos pais e da criança e da dinâmica familiar, porque às vezes temos outras pessoas a cuidar do sono da criança, às vezes temos uma criança que já há uma falda, dorme tão mal, mas eu vou pô-lo no quarto do meu filho, ainda vai acordar o outro também, depois tenho 2 problemas, não é? Portanto, mas temos que pensar nisto, portanto, vamos avaliar a família no seu geral, ver também como é que está esta relação de casal, não é? E sugerir um método que seja eficaz. Eu costumo dizer aos pais que nós sabemos qual é a meta, e depois temos 2 caminhos, temos um caminho mais rápido e um caminho com estrada secundária, mas o objetivo é o mesmo. E às vezes o que é que acontece? Os pais até pedem uma intervenção mais suave, não é? Daquelas mais tranquilas, e que começam a ver que essas têm resultados até mais lentos, não é? Depois de uma fala, está bem, ok, podemos ir para a estrada principal, porque a secundária não está a funcionar, ou não está a funcionar tão depressa como nós gostaríamos. Agora já nos sentimos preparados para mudar, e então aí vamos ajustando os métodos à medida daquilo que os pais nos trazem para a consulta. E portanto esses processos que envolvem mais choro ou um maior distanciamento, não sair do quarto, estando ao pé da criança, normalmente os resultados são mais rápidos, não generalizando, mas normalmente são mais rápidos os resultados no processo de sono. Se os resultados são mais rápidos, isto lá está, tudo depende da família e do estado emocional da criança e dos pais. É só isso que eu preciso. Se tiver crianças mais tranquilas e pais mais tranquilos, eu consigo dizer aos pais: então pronto, ponha no seu, vamos passar para o bercinho, deitamos o bebê tranquilo, mas não a dormir, com o seu bonequinho. Eu gosto que os bebés pequeninos, por exemplo, fiquem no ninho para ficarem mais aninhados e tenham mais aquela sensação de proteção e de segurança que é tão importante também para eles, até porque quando nascem, eles tiveram muito tempo enrolados na barriga, não é? Portanto, eles não gostam de ficar assim completamente soltos numa caminha, e portanto os pais vão, tranquilizam, saem, quando o bebê chamar, então vão lá, tranquilizam e voltam a sair, e depois, se o bebê continuar a chamar, passado um tempo, os pais voltam lá, mas em intervalos progressivamente maiores. Lá está, para o bebê aprender a acalmar-se enquanto o pai e a mãe não aparecem, mas os pais vão lá, não deixamos os pais em sofrimento. Há outras situações em que, se as crianças forem mais ansiosas, ou os pais mais ansiosos também, até podemos pôr os pais um bocadinho no quarto da criança, até ela adormecer e estar a dormir, mas não deitados na criança,
que eu já tive pais deitados dentro dos berços, não deitados dentro da cama das crianças, mas por perto, começam com o contacto, depois vamos retirando um bocadinho o contacto físico, não é? Mas os pais têm estão com a presença física no quarto dos bebés e vão saindo. Portanto, isto temos que ver aquilo que é tolerável para cada uma das famílias. Claro que os primeiros têm um resultado um bocadinho mais rápido que os segundos, mas tudo é possível. E, portanto, quando os pais conseguem perceber que, de facto, o que é que significa o choro dos bebés, porque muitas vezes mães deprimidas ou ansiosas acham que o bebê, de facto, está em sofrimento e não está. Portanto, temos que ver quais é que são as percepções dos pais sobre o sono dos filhos e, portanto, e aí é com isso também que vamos jogar um bocadinho e desmistificar um bocadinho para estes pesos e desmistificar que os bebés não vão ficar a chorar e desmistificar que este choro faz parte de uma refilice, digamos assim, um assinalar de um desconforto, como nós, não é? Se eu quiser comer um chocolate por norma e não me for privada, vou refilar um bocadinho, mas se eu perceber que o chocolate não aparece, eu vou-me contentar e já sei cada E é mesmo uma forma, doutora Mafalda, de o bebê demonstrar que é dependente de algo para adormecer que não lhe estão a dar. Portanto, o bebê quer adormecer, exatamente. Tem sono, não lhe dão aquilo que naquele momento ele sabe que é o que o faz adormecer e manifesta-se. Exatamente. E isso é um dos sinais de que aquele bebê não tem ainda as estratégias de autorregulação. Exatamente. Neste processo de sono. Nós temos de trocar umas por outras. Exatamente. Portanto, uns hábitos, aquilo que ele precisa, que ele acha que é maminha, etc., por outra coisa que ele vai precisar, que é a caminha dele, e portanto, e a sua fraldinha, por exemplo, a sua xuxa, enfim. Não são processos fáceis, mas são processos que a família precisa de avançar. Sem dúvida. Para o bem-estar de uma família. Sem dúvida. O que diria, doutora Mafalda, a uns pais, um bebê de 12 meses, em que, doutora Mafalda, o meu filho acorda 5 vezes durante a noite, tenho que pegar ao colo, se não pegar ao colo ele chora, não consigo ouvir o meu filho a chorar, mas precisamos todos de dormir. E se o colocar no berço, ele vai chorar. Bom, esse é aquilo que vem à consulta a maior parte das vezes, não é? Pronto, e quando é colo é uma coisa, esse por colo pode ser a maminha, pode ser uma série de outras coisas, não é? Eu tinha pais às vezes nas bolas de pilates, a embalar os bebés, tem que ser em movimento, na bola de pilates, à maminha, para tudo correr bem. Pronto, e quanto mais coisas somamos, mais difícil depois é retirar. Primeiro, e acima de tudo, é explicar aos pais o que é o sono normativo, o que é esperado para um bebê de 12 meses, no caso que me estava a dizer. O que é esperado do bebê fazer? Como é que é esperado este sono acontecer? Como é que se organiza o sono do bebê? O que é isto dos microdespertares? O que é que de facto implica um hábito? O que é que não implica um hábito? Portanto, explicar uma situação muito psicoeducativa, não é? Explicar aos pais o que é normativo e o que é que não é. Desmistificar as crenças dos pais, não é? Muitas vezes os pais vêm com essa crença de que o meu filho está a chorar, está a sofrer, eu não consigo ouvir o meu filho a sofrer, é o que muitas vezes dizem, não é? Portanto, temos que desmistificar esta questão que já falamos. Depois temos que realmente avaliar um bocadinho a família e a dinâmica familiar. Temos que ver qual é o suporte, não é? Porque às vezes os pais, homens, não é? Querem muito participar, não é? Quando estamos a falar de uma situação de amamentação, isto não é possível, não é? Mas temos os pais que também podem fazer parte e querem fazer parte destes processos, porque eles aparecem preocupadíssimos com a mulher, não é? Que já não dorme há não sei quanto tempo, que ela não aceita o bebê não aceita o pai, não é? Portanto, eu não posso intervir, e tenho os pais super preocupados e cheios de vontade para intervir, e até são eles, muitas vezes, aqueles pais com quem nós pedimos como primeiro aliado a intervenção. Portanto, que são pais que estão menos cansados que as mães, não é? Igualmente preocupados. Portanto, vemos a dinâmica familiar, vemos que tipo de bebê é que temos e vemos que rotinas é que esta família tem, porque muitas vezes, mexendo nas rotinas diurnas, nós conseguimos preparar a noite também. Não vamos pôr um bebê que fica muito excitado, sei lá, ou a ver um vídeo no YouTube, se calhar não é a melhor coisa para fazer antes de adormecer, não é? Portanto, temos que ver como é que são os ritmos da casa e mexer na higiene do sono. E depois, a partir daí, lá está, dependendo de como é que estamos, em termos de quem é a criança e os pais que temos à frente, e quem é que são as pessoas também que dão apoio nesta intervenção, porque às vezes temos avós que depois fazem ao contrário do que os pais fazem, e toda a gente tem que fazer o mesmo, e portanto ensinamos aos pais estas questões, não é? Portanto, vamos ensinar este bebê a adormecer de forma saudável e segura, não é? Naquilo que é possível e que é bom para todos, não é só para o bebê, é bom para os pais, para a saúde física e psicológica dos pais, de ambos os pais, e para o casal e para a família. Portanto, ajudar então a colocar o bebê na cama acordado, molinho, como costumamos dizer assim, molinho, meio sonolento, mas acordado, e lá está, os pais irem então
tranquilizando o bebê quando for necessário, sem necessariamente o retirar da cama, mas tranquilizá-lo, às vezes dar umas palmadinhas ou de uma forma verbal. E a mãe diz assim: doutora, mas mal eu coloco no berço, nem preciso colocar, mal afasto de mim, ele vai começar a chorar. Depois temos de ver um bocadinho de estratégias para estratégias. Por exemplo, às vezes agora vamos começar por pôr um boneco entre se a criança está ao seu colo, vamos pôr um bonequinho entre a mãe e o bebê, para o bebê se começar a abraçar este boneco, que é um boneco que ele pode levar consigo para a sua cama, por exemplo, não é? E já leva aqui um bocadinho da mãe, um bocadinho do cheiro da mãe, e já leva um objeto tradicional consigo que ele se pode continuar a agarrar, por exemplo, na cama, não é? E, portanto, é pô-lo lá, e, portanto, deixamos pô-lo lá. Se ele refilar um bocadinho, lá está, através do choro, não é? Nós vamos tranquilizar e voltamos a sair, e portanto ou voltamos a ficar por perto e voltamos depois a voltar para junto deste bebê, o que for necessário, porque o bebê vai perceber porque os bebés estão sempre à espera que os pais façam uma coisa diferente, não é? Portanto, se os pais fizerem esta intervenção de uma forma consistente, que a grande questão é mesmo essa, os pais às vezes começam no início da noite, depois a mãe me fala: estou super cansado, pronto, ele vai para a minha cama que eu já não aguento mais e eu preciso dormir. Não há consistência, não é? Portanto, é garantir muito esta consistência, garantir que os pais estão tranquilos e que são nossos aliados nesta intervenção, não é? Porque eles, se eles perceberem que estão a fazer isto de uma forma correta e saudável e em prol do bem-estar da criança e da família, eles aderem e a perceber e a verem eles próprios constatarem os resultados, não é? E o bebê vai começar a deixar de chorar quando começar a compreender, a conhecer outras estratégias do próprio bebê que começam a regulá-lo. Claro, porque começa a ser um bebê mais seguro, mais regulado, mais organizado, e para isso ele precisa da ajuda dos pais para conseguir lá chegar. Ele vai acordar, vai ver que tem o tal bonequinho com ele, vai ver que tem a caminho onde ele adormeceu, portanto aquilo que ele precisa para continuar a dormir está consigo, não precisa da intervenção dos pais para aparecer, como é o caso do colo, não é? Ou da Pilates Pilates, que precisa que os pais tragam para conseguir que ele adormeça. Portanto, pode não ser necessariamente um boneco, pode ser portanto, os movimentos do corpo. É assim, precisamos é que o bebê tenha consigo aquilo que precisa para dormir a noite toda. E isso tem que ser coisas que não dependam dos pais para aparecer. Portanto, uma fraldinha, um bonequinho está no berço, não é? Depois depende da idade e por causa das questões da morte súbita. Pronto. Mas de qualquer das questões, de qualquer das formas, é ter o bebê, o boneco consigo o que ele precisa. E, portanto, se ele tiver essas condições, vai transitar em ciclos de sono de uma forma muito pacífica e os pais vão dizer: meu filho dorme a noite toda. E há também alguns movimentos do corpo que o bebê faz neste processo de regulação que os pais têm tendência a intervir nestes movimentos e acabam por comprometer também o desenvolvimento desta autonomia. O bebê quer e os pais parece que algumas vezes não permitem. Portanto, há estes movimentos que é importante também de estimular. De adormecimento, e depois também é preciso perceber que às vezes o bebê que refila não quer dizer que esteja acordado. Pode ser uma transição entre ciclos de sono, portanto até se aconselha que os pais esperem uns minutos antes de irem ter com o bebê, porque ele muitas vezes até resolve sozinho, não é? Se o bebê falasse, se calhar dizia café e os pais percebiam que ele estava a dormir. Como não têm desta linguagem, faz um gemido e os pais, pronto, ai meu Deus, ele está a acordar, vou lá para que ele não acorde mais, que é muitas vezes o que eles dizem, se nunca mais adormece, e portanto engrenamos aqui por aqui. E não dão espaço ao bebê para ele se regular sozinho, deixa esperar um bocadinho e ver o que é que acontece. De facto, se mantiverem, então os pais podem tranquilizar e não adormecer o seu bebê. No final de cada conversa tenho um desafio para colocar aos meus convidados. Chegamos ao segmento Aprende com quem sabe. Se tivesse de dar um conselho a futuros ou recentes pais, qual seria o seu melhor conselho sobre o sono? Diria para procurarem um profissional especializado em sono para perceber como é que o sono do bebê se pode organizar desde o nascimento. Pronto, não só a grávida muitas vezes também não dorme bem, portanto temos que garantir que a grávida durma bem também, e para perceberem o que é que podem fazer logo que o bebê nasça. Portanto, procurar uma consulta especializada para eles é importante, até porque o profissional também vai já de si avaliar como é que ocorre a dinâmica familiar, quem é que vai estar presente, quem vai dar apoio, o que é que têm, o que é que não têm consigo já, e portanto, em termos até mesmo às vezes do tipo de berço e o que seja, nós estamos aqui a fazer divulgação de marcas obviamente, mas em termos o que é que pode ser mais fácil nesta primeira adaptação do bebê ao mundo exterior, e ensinar desde logo quais é que são os hábitos protetores de boas noites de sono, precisamente para não nos procurarem passado 6 meses. E o que nós muitas vezes damos também é informação psicopedagógica sobre o sono, como é que são os ciclos de sono, como é que o sono do bebê se organiza, o que é normal, que é o bebê quando nasce é normal ter um sono muito agitado, não é? E portanto isto é normal, não é o bebê que não consegue adormecer ou precisa de ser acalmado para adormecer. Portanto, explicar tudo isto, explicar sinais de alerta
de patologia do sono, por exemplo, respiratória, o que é que os pais têm que estar alertas, levarem até alguns materiais consigo para depois relerem na altura certa, porque eu gosto muito de falar com os pais antes de serem pais, porque têm uma disponibilidade para nos ouvir diferente, não é? Porque quando eles estão com o bebê recém-nascido já é mais, a agitação é outra. E portanto, sabendo os sinais de alerta, para também saberem quando devem começar a intervir e quando procurar ajuda, porque aí é tudo muito mais fácil e muito mais rápido de ser resolvido do que depois, porque o que eu saliento sempre é que cada bebê tem uns pais, não é? E pais exaustos e com dinâmicas familiares já muito comprometidas pela privação de sono, são pais que não conseguem ser os pais que querem ser, são pais porque estão sempre a sentir que estão em falha, eu não estou, as outras mães conseguem fazer, eu não consigo, o que é que se passa comigo? E temos pais em patologia mental grave às tantas, não é? Isto tudo acelera as depressões pós-parto, questões de ansiedade, situações até de psicose pós-parto, em que as mães até têm medo de fazer mal aos bebês, não é? Portanto, isto são situações que podem ser antecipadas e seguras por todos nós, não é? Que trabalhamos nesta área. E, portanto, não tenham medo, nós estamos cá para ajudar, efetivamente, e o casal, enquanto aliado do profissional, vai ter sempre um bebê que durma o melhor possível, e eles também, porque não há um bebê que durma bem não há um bebê que durma mal com pais a dormir bem, quando isto é um problema de sono de toda a família. Muito obrigada, doutora Mafalda. Terminamos o episódio de hoje. Regressamos na próxima semana com um convidado especial que vem falar-nos da sua realidade de privação de sono com os seus filhos. Pais que dormem mal, não estão sozinhos, estamos convosco no próximo podcast Sono Trocado por Miúdos. Até lá, obrigada. Obrigada eu. Houvesse um podcast de informação com técnicos experientes e preparados para responder à dúvida ou questão dos pais que tantas vezes estão cansados. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Gasoxmed. Ajudamos a melhorar o seu sono. Só grandes músicas.